Nessa questão, ele vai tratar de evolução, de especiação. Olha, uma população numerosa pode ampliar seu habitat e assim ocupar novos ambientes caracterizados por diferentes fatores de seleção natural. Ao longo de milhares de anos e gerações, é natural que surjam novas espécies, as quais ainda apresentam algumas características em comum, por terem sido originadas a partir de um mesmo grupo ancestral. Ora, eu vou ter um grupo ancestral em onde vão surgir várias outras espécies. Eu estou lembrando de Darwin, quando Darwin está estudando aqueles pássaros chamados de frigilídeos, lembra? Que ele chega nas ilhas de Galápagos e ele observa que se você tem vários pássaros muito parecidos, onde a diferença entre eles era o formato do seu bico. E ele observa que aqueles pássaros tinham um outro pássaro parecido com eles lá no continente. Então o que aconteceu era o seguinte, ó, eu tenho aqui uma determinada espécie e essa espécie, elas se separam. Então vamos supor que uma determinada espécie veio aqui para uma determinada região. Nessa região, os alimentos têm diferentes formatos, sementes, frutos com caroço, outros gostam de comer minhoca, que já seria enterrado. Então, consequentemente, dependendo das condições ambientais, eles vão se adaptando a meios diferentes e vão mudando os seus bicos. Então, um vai ficar com um formato mais ovalado, o outro mais esquisitão, o outro mais esquisito ainda. Talvez alguns permaneçam com a mesma característica. Isso eu estou observando que houve aqui o que a gente chama de isolamento geográfico, foram para uma determinada região diferente da que eles estavam, nessa região você tinha condições diferentes e eles foram sendo selecionados de formas diferentes. Então o que Darwin dizia? O darwinismo diz que existe uma grande variabilidade. Uma grande variabilidade para que nós possamos adaptar a diferentes meios. E o próprio meio vai selecionar isso, através do que nós chamamos de seleção natural. Lógico que Darwin não consegue explicar a origem da variabilidade, porque naquele tempo ninguém sabia o que causava essa grande variabilidade entre indivíduos da mesma espécie. Essa grande variabilidade, ela pode surgir por mutações, por recombinações gênicas, ela pode surgir por seleção natural. Então você tem uma série de fatores que levam a essas modificações a partir de um indivíduo só para adaptar a diferentes meios. O conceito contido no texto faz referência a quê? Que a partir de um indivíduo eu tenho vários outros indivíduos, várias outras espécies com características diferentes, então a gente chama isso de irradiação adaptativa. Se fossem indivíduos de espécies diferentes, com características que adaptassem a viver no mesmo meio, aí seria convergência adaptativa. Mas como a partir de um indivíduo eu estou formando várias outras espécies ou com várias outras características, irradiação adaptativa, letra C. Joia?